Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Excepcionalmente, quinta-feira, à luz da palavra de quinta, para acompanhar a nossa apóstola hoje. Então, glória a Deus. Hoje, depois do nosso programa, que é a luz da palavra, tem um programa coladinho, né? Dá tempo de você só tomar uma água e voltar. E depois vai ter um programa que tem todos os meses, né? Com a nossa apóstola, uma célula diferente hoje, onde o pessoal participa e tal. Estou curioso também, todo mês eu tenho participado. Então fica ligadinho aí, não esqueçam, né? Pessoal da rádio, muito boa noite, né? Interrompemos o louvor, daqui a pouco, né? Hoje você vai ficar até um pouco mais tarde com a gente, porque logo na sequência é todo o programa e depois volta os louvores novamente, amém? Para você que não conhece o aplicativo da rádio, baixa o aplicativo, nós temos o aplicativo da rádio e TV, você pode ver ou pode somente ouvir, dependendo de onde você estiver, tem toda essa facilidade. Temos o canal do YouTube, onde toda a programação da igreja passa para o canal do YouTube, acabou a programação, logo na sequência o apóstolo já tem o carinho de separar, editar, né, colocar o nome do título que vai, e já vai para o canal do YouTube. E lá também tem um detalhe, ele já coloca na playlist. Então tudo que você precisou ver está lá nas playlists. Então, pelo menos, nós tivemos uma bateria aí de testemunho. Ele está colocando na playlist lá, você vai poder acompanhar no playlist. Então, Tinha só para ele. Só para os testemunhos, né? Testemunho dos 12 dias. Olha lá, dos 12 dias ontem, então tá lá no playlist. Então, se você quiser ver, ontem eu acho interessante, pessoal. Não precisa você ver de repente tudo de uma vez, porque foram praticamente o dia inteiro, mas dá para você ver testemunho por testemunho. Você vai ficar impactado com quantos testemunhos foram dados ontem, sendo que nós tivemos o aniversário da igreja dia 12, você viu, ontem, último dia do mês, né? Ontem não, né? Dia 31, né? E o que acontece? E olha a quantidade de testemunhos que tinha. Eu falei ontem, né? Foi antes de ontem. Então, olha a quantidade de testemunhos que teve. Então, dá para você se deliciar aí com um monte de testemunho, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então é isso aí. Não esquece de entrar, vai compartilhando, vai chamando aí o pessoal. Hoje eu sei que talvez alguns, né, que não entrou, que está acostumado que é de quarta-feira. Ontem eu coloquei no grupo, eu esqueci, me perdoe, esqueci de colocar no Face, né, um comunicado avisando que ontem nós não íamos ter. Tivemos um problema ontem, não tivemos ontem uma luz da palavra. Então tá, hoje a gente vai fazer a luz da palavra. Na segunda-feira, eu sei que é véspera de feriado, mas eu vou fazer o programa, pessoal, por quê? Para a gente poder acabar o conteúdo do ano bonitinho. Esse ano, excepcionalmente, eu acho que nós conseguimos acabar aí, se não no finalzinho de outubro, na primeira semana de novembro. Então, quer dizer, vai dar um gás maior pra gente, porque tem curso de final de ano também. Nesse meio tempo vai ter o curso aí para os oficiais que vão ser ungidos no final do ano. Tem presbitério aí, tem diaconato, né? A apóstola estava comentando. Então tem muita novidade aí, algumas pessoas vão estar fazendo curso. E fora que a gente tem curso, batalha espiritual, tem vários cursos até o final do ano. Então, o que eu quero pedir para vocês, eu não vou tentar fazer o máximo para a gente terminar até a primeira semana de novembro. Aí, em novembro, se tiver algum curso, a gente já mata o curso, porque em dezembro, depois do dia 15, a gente sabe que tudo vai dando uma diminuída. O pessoal por causa do trabalho, festividade, né? Vamos ver como é que vai ser esse ano em função da pandemia, né? Mas, enfim, não deve ser nada diferente, acredito eu, que do ano passado, salvo se acontecer algum acontecimento aí, né? Diferente do que aconteceu ano passado, que eu acho pouco provável, tá bom? Então vamos ficar ligadinho pra gente não perder nada, amém, pessoal? Abra a Bíblia de vocês, o livro de Esther. Nós temos capítulo 1 e 2 aí, né? Normalmente é o primeiro programa, eu falo um pouquinho do resumo, conto um pouco de alguns detalhes, então um programa que demora um pouquinho mais e a gente só conseguiu ver 2 capítulos. Hoje vamos ver se a gente consegue avançar um pouco mais. O livro de Esther não é um livro tão difícil, é um livro um pouco mais tranquilo. Só algumas informações que eu venho trazer para vocês para efeito de cadastro, saber sobre rei, né? Sobre alguns reis, eu vou citar uns detalhezinhos já. Deixa o pessoal ir entrando aí aos pouquinhos. Eu vou citar alguns detalhes, porque são 3 livros que praticamente eles acontecem, não vou ter que ser simultâneos, tá? Mas a gente tem ali Esdras, né? Esther, Neemias, eles são ali, não chega a ser contemporâneos, né? Embora que Esdras e Neemias em determinado momento juntos, com Zorobabel. Mas o que acontece? Mas são ali, são reis que aparecem num livro e aparecem no outro. Então, às vezes, gera confusão para alguns, às vezes não está preocupado com o que rei era, o que rei não era, mas à luz da palavra nós temos que estar preocupados. Por quê? Porque aqui nós estamos avançando e é diferente no programa onde a gente está ministrando uma palavra que o Senhor deu para aquele dia, que nós estamos estudando. Então, hoje nós temos que aprender esses detalhes. Então, hoje eu vou citar mais alguns detalhes importantes. Tudo aquilo que a gente viu no livro de Daniel, nós vamos ver aqui. Informação importante que eu comentei na segunda-feira, que
para você, quem anotou, é importante saber o quê? Aquele detalhe que o livro de Daniel, né? Todos os estudos mostram que quem preparou toda a história aqui para Neemias reconstruir, para Zorobabel, quem preparou todo esse terreno, quem foi? Foi lá Daniel, né? Que Daniel ainda pegou, depois do cativeiro babilônico, pegou o rei Ciro lá, então teve oportunidade com o rei Dario. Então ele que foi preparando todo esse ambiente. E logicamente Esther também prepara esse ambiente. Então são informações importantes, além do livro de Daniel, no caso de todas as revelações que eu acho que você tem que entender. Até para quando a gente chegar no livro de Apocalipse, ter mais um detalhe, você ter mais conteúdo para poder entender o livro de Apocalipse. O livro de Zacarias, por exemplo, vai falar algumas coisas sobre Apocalipse também nos finalzinhos dos capítulos. Nós vamos ver também, tá bom? Então tem muita coisa para a gente ver esse ano aí. Então bora avançar, vamos lá no capítulo 3, que diz assim. Bom, nós terminamos na segunda-feira falando que Mordecai estava na porta do palácio. Mostrei para vocês que era uma função que tinha ali tinha acesso a tudo isso. Se você pegar em livros lá atrás, no comecinho da história, né, quando começou a ter os palácios, essas posições existiam, né? A gente vai ver, vou trazer as referências aí, onde já se falava sobre isso. Então, não era à toa que ele estava lá. E ali ele sabia, como eu brinquei com vocês na segunda-feira, para onde o vento soprava. Então, ou seja, ali ele sabia o que estava acontecendo dentro do palácio e para onde as coisas poderiam, né, fluir. Tanto bem ou mal, para os judeus ou não, ele saberia por ali. A gente sabe que naquela época, quem tinha acesso a essas informações mais importantes, quem que era? Era ou o general, né, os generais, ou até mesmo, no caso do copeiro, como era Neemias, que tinha acesso ao rei, participava das reuniões, o cara servindo toda a alimentação, o cara de certo ficava de pé, acredito eu, né? Que ficava ali de pé, esperando para que se o rei levantasse a mão, queria beber, o cara tinha que servir, tinha que experimentar. Então o cara tinha acesso a todo esse tipo de informação, por isso vivia no palácio e tinha todos os benefícios que tinha. Então tem estudos que falam que até eles chegavam a aconselhar reis, né? O que não é difícil, né? Afinal o cara estava ali dentro, ouviu tudo, né? Fala sério. Então bora lá. Capítulo 3, então, entra aí Mordecai, né? Odiado por Amã. É o título que está na minha Bíblia. Lembrando que Mordecai, ele é primo de Hadassa, ou seja, de Esther, porém adota ela como sua sobrinha, né? Por quê? Porque ela foi órfã, né? Órfã de pai e mãe, ok? Então vamos lá, vamos ler do versículo 1 ao 4 aí. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou e lhe pôs no trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinham ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Do rei? Por que ele não obedece à ordem do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, o dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Então veja aqui Amã, lógico que Mordecai não ia se inclinar para Amã, até porque ele não era Deus, não deveria ter essa reverência com ele não ia se inclinar. E o que a gente entendeu aqui? A história, né? O que aconteceu? Quando descobriram que iriam matar o rei, que tinha aquele intento que nós vimos na segunda-feira, né? Mordecai contou a história, porém não chegou aos ouvidos do rei quem tinha sido, né? Quem tinha feito, né? O que tinha declarado. Foi para os livros das crônicas, mas não foi falado quem foi. E o rei naquele momento estava muito mais preocupado que, né, acharam quem conspirava contra a vida dele. E aí o que acontece? Amã foi lá e quem executou o camarada. E Amã, nesse momento, se aproveitou de toda a situação e pegou toda a glória aqui, para ele. Por quê? Foi colocado em lugar de honra e tudo mais. E com isso todos se inclinavam diante dele, Amã, o Agagita. Então todo o povo que se inclinava diante dele. E aqui Mordecai falou que não ia se inclinar. E o povo que estava com ele à volta falou: quero ver até quando você não vai se inclinar. E foram ver que passava dia após dia e ele não se inclinava. E aí foram fazer Amã, né, com que Amã soubesse que aquele judeu Mordecai não se inclinava diante dele. Amém? Então Amã era um descendente de Agag, rei dos Amalequitas.
Inclusive esse rei no passado foi capturado pelo rei Saul, em 1 Samuel capítulo 15. E Mordecai, por sua vez, segundo os estudos, descendia de Saul. Portanto, uma hostilidade antiga entre as duas famílias. Olha só, aí para alguns vai falar que é coincidência, né? Mas era uma hostilidade que existia já de descendência. Se tem uma coisa que a gente vê naquela época que se preservava e todo mundo sabia, era a descendência. O cara sabia quem era a descendência dele, quando falava a tribo, já sabia de quem vinha, coisa e tal. Só que acontece, essa passagem de 1 Samuel capítulo 15 foi interessante porque Samuel conquista, né, lá o rei de Agag. Só que o que ele faz? A ordem do profeta era para ele matar o rei, ele não matou o rei. E aí o profeta fica sabendo, o profeta Samuel. E o que ele faz naquela ocasião? Só para vocês lembrarem a história, eu vou contar rapidinho. O que ele faz? Ele vai lá para Samuel, vai questionar, Samuel questiona ele e fala, não, mas acontece que nós separamos aqui o melhor boi, o melhor coisa e tal, e separamos o rei para entregar para o Senhor. Não era que a gente não quis obedecer. Então ele contou toda uma história. Na realidade o que ele queria era se aproveitar daquilo que era de melhor que existia lá no reino, e o resto ele deu fim. Porque a palavra era que era para ele exterminar o povo, e ele não exterminou. E na ocasião, o que acontece? O rei, né? O rei ficou vivo e ia ficar lá para ser castigado, segundo a história de Saul. E aí o que acontece? Como ele não matou, Samuel vai lá e mata o rei Agag. Só que você viu o que acontece aqui? Deixou-se uma linhagem. A linhagem continuou, porque naquela época você matava todo mundo. E agora, olha só a bronca que esses agagitas tinham dos judeus. Então você vê que é uma coisa que vinha, ó, lá nós estamos falando lá da época de Saul e Davi. Olha quantos reis tiveram depois de Saul, de Davi, Salomão, Jeroboão e por aí vai. Tiveram 20 reis. Tem noção? Quantos reis passaram pela frente? E olha a história aqui, e coincidentemente, ou para quem queira, né, entender que é uma coincidência, né? Mas o que acontece? Essas famílias aqui tinham uma rivalidade, porque o negócio já vinha lá atrás com os descendentes de Saul e também com os agagitas, ok? Então aqui já tinha uma bronca com os judeus. A recusa diária de Mordecai em curvar-se a Amã deixou o funcionário com tanto ódio que ele jurou matar todos os judeus do Império Persa. Quer dizer, ele ficou contando. Era um cara soberbo e isso é evidente, né? Um cara que tinha uma soberba tão grande que a partir da hora que ele soube que não ia se inclinar contra ele, ele queria fazer acontecer, ele queria matar todo mundo. A ancestralidade amalequita de Amã explicaria esse ódio profundo. Quer dizer, se a gente fosse buscar lá nos ancestrais, ou seja, na descendência dele que vinha lá atrás, era fácil explicar esse ódio aqui, como eu contei a história para vocês. E quando a gente vai olhar, pessoal, hereditariedade, a gente sabe que hereditariedade não é coincidência. É uma coisa que vem, né? Quem está na Hebron já há bastante tempo sabe que a gente faz cura interior, a pessoa membra na Hebron, a gente marca a data, a pessoa faz cura interior, nós vamos quebrar a hereditariedade. As pessoas falam, eu não sei o que é isso, eu não acredito. Quando você começa a ver história, você vai vendo que é assim. Pega lá, ó, Abraão, Isaac, Jacó, você vai ver que a esterilidade que vinha, aquilo que vai se repetindo, tudo tinha o quê? Uma coisa que vinha vindo de geração em geração. Então nós vamos entender que a hereditariedade não é conto de fada, pessoal, não é historinha, tá? Então precisa ser quebrado em nome de Jesus. E aqui, se você for olhar aí, então essa rivalidade já vinha de tempos. Amã pretende matar então todos os judeus. Vamos ler o versículo 7 que diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, dispersos entre os povos em todas as províncias do reino, um povo cujas leis são diferenciadas das leis de todos os povos e que não cumprem as do rei, pelo que não convém o rei tolerá-los. Então aqui ele se aproveita, né, de uma sorte que acontece naquela época. No começo do ano eles lançavam a sorte, que é esse pur, lançavam o pur, ia ver qual era a melhor data para eles ir para a guerra. Então lembra do Turim e Tumim?
né? O povo de Josué, você vê lá, tinha na coisa, o povo de Josué lançava-se sorte. Saul foi lançado sorte, que chegou sobre a tribo dele, e depois chegou sobre a família dele, e depois sobre a vida dele. Ia se lançando sorte até chegar. Quando Deus não respondia, seja por sonho, ou seja por revelação, eles jogavam o Urim e o Tumim. Aqui, o que acontece? Esse povo tinha a mesma forma de lançar sorte, usando outros instrumentos, buscando outras adivinhações. Eu até comentei já com vocês que tinha povos como os próprios babilônicos, que alguns daqueles magos deles lá olhava víscera, abria, cortava, fazia, acontecia, era uma forma deles acharem, né, uma resposta, teoricamente uma resposta para aquilo que eles desejavam. Então aqui o que acontece? Amã se aproveitou dessa situação, lançou essa história para o rei, que logicamente, quando se fala de tributo e encargos, né, os olhos do rei faz, né, aquele igual faz desenho, né, começou a passar ali e ver cifrão. E aí ele aproveita dessa festa e lança-se o pur. E aí o que acontece? Não é que lançou hoje vai matar amanhã, vai ver qual é o melhor mês para lidar com aquela situação. Então vamos ver aí. No ano do 10º, mostra que Esther já era rainha há 4 anos. Né? Nissan é o primeiro mês do antigo calendário lunar, que corresponde a março e abril em nosso calendário. E, portanto, o 12º do reinado do rei Assuero. Então veja aqui que já estava com 4 anos de Esther, lembrando que Esther ficou quase 4 anos até ela assumir o posto, lembra que eu comentei com vocês? Porque entre o rei chamar, entre preparar ela, né? Só de preparação foi 1 ano, até ela assumir o posto, então já vê que já passou bastante tempo aqui, né, com o rei Assuero e já Esther sendo rainha. Lembrando que, pessoal, as datas são importantes, porque, olha, nós estávamos vendo, eu estava mencionando esse dia sobre Neemias ontem, inclusive estava falando exatamente esse detalhe. Ontem, acho que foi hoje de manhã. Que aqui fala sobre Nissan, que é o comecinho do ano lá, né? Março, abril, como eu acabei de falar para vocês aqui. E aí, quando você olha o primeiro capítulo de Neemias, você vai ver que o ano e o que se refere ao mês não bate com o mês quando ele se apresenta diante do rei. Então, essas informações são importantes para a gente fechar a cronologia e saber quanto tempo se passou entre uma situação e outra, tá? Isso eu vou trazendo para vocês entenderem. A mãe, então, lançou o pur, que era uma pedra, seixos e sortes que se referiam a qualquer forma de adivinhação. Então, não dá para saber se era como Turim, Tumim, aquelas pedras lá, mas lançavam-se sorte do jeito desses feixes, onde eles entendiam que corresponderia ao mês tal para eles atacarem ou deixar de atacar. Tentando prever o futuro, conhecendo o que aconteceria naquele ano, mês após mês. Então eles iam buscando dessa forma saber o que aconteceria durante o ano todo, antecipadamente, para se prepararem para qualquer tipo de guerra. Até porque nós vamos ver que o que vai acontecer no livro de Esther, lançam cartas, mandam cartas para passar em todas as províncias. Então, quer dizer, o camarada tinha tempo para fazer isso, ok? Observação, a religião babilônica afirmava que os deuses reuniam-se no começo de todos os anos para estipular o destino dos seres humanos. Então isso aqui os estudos falam, né, de que acharam, se você pegar só da Síria, eu estava vendo um estudo que fala que só da Síria acharam o maior número, né, de informações, ou seja, como se fossem pedras escritas, mais de 200 mil, se eu não me engano, catalogadas, como se fosse catalogada, acharam da Síria. E é com base nisso que eles explicam muito da história que as escavações acharam, né? Então aqui mostra que a Babilônia tinha esse hábito, e que era hábito também dos persas, que faziam o quê? No começo do ano, então lançavam para saber a história do ano todo. Amã aproveitou-se do momento para insulfar o rei contra os judeus, demonstrando que para ele que esse povo prosperava no seu reino e não respeitava a autoridade e o governo persa, o que não era verdade, mas ele aproveitou da situação. O cara era um cara de confiança diante do rei, o rei acreditou naquilo que ele estava falando. Sabendo Amã que o império estava enfrentando dificuldades financeiras pelas guerras, seduziu o rei, mostrando que poderia ficar com os bens dos judeus e que isso renderia 10 mil talentos de prata, uma média de 60% do rendimento anual do rei. Então, olha só, o que se gastava dinheiro naquela época, gente? Com guerra. Se você pegar, por exemplo, os assírios,
eles tinham, foi um dos primeiros a ter um grande armamento de ferro, de couraça, de instrumentos já pontiagudos, de carruagens. Diz que as tropas, por exemplo, deles, eles já iam em 2 camaradas, 3 camaradas naquele carrinho, um ali conduzindo, um com escudo e outro com arco e flecha. 2 camaradas passaram a cavalgar no mesmo cavalo. Então já era, o povo já estava se movimentando de uma forma diferente, então já estava tendo uma grande evolução. Então aqui o que acontece? Se gastava muito dinheiro nas guerras. Então o que acontece? Ele seduziu o rei, que aumentaria 60% dos cofres públicos, né, do rei durante o ano. Para o tesoureiro real do rei, um talento pesava cerca de 34 quilos atuais. O rendimento anual do Império Persa era de 17 mil talentos, segundo Heródoto. Então, aqui você vê o quanto ele fez para seduzir então o rei. Olha, nós vamos matar os judeus, vamos pegar todo o ouro dele, e a gente vai, o ouro, prata, todos os bens dele, e nós vamos colocar o cofre do rei em ordem. Essa foi a história que ele contou, falando mal dos judeus, o que não era verdade. Então o rei, convencido por Amã, tira o anel de sinete, que simbolizava sua autoridade, e o deu a Amã, que passou a ele um símbolo da pessoa real. Isso significa que Amã podia seguir adiante com os seus planos. Agora que ele estava com o anel do rei, era só ele fazer o decreto lá e chancelar esse decreto com o anel. Né? Lembra do anel de sinete lá, quando a gente fala de José do Egito? O manipulador parece prosperar com suas meias verdades. Aparentemente consegue tudo o que desejava, usando de falsidade e bajulação. Quer dizer, a princípio ele conseguiu o que ele queria. Traçou uma meta, no final do ano eu vou matar todos os judeus. Conseguiu do rei essa proeza aí. O rei decreta a morte dos judeus. Então o que acontece? O rei possuía escrivões, né, que eram os escribas, que escreviam os documentos oficiais, o que nos mostra também que a abrangência, né, do edito que foi dada aos príncipes das províncias, garantindo uma distribuição em todos os lugares do reino. Quer dizer, a comunicação era rápida, e ele lembra que a gente tinha na festa no banquete, tinha 127 províncias, quer dizer, tinha que percorrer as 127 províncias. É como se pegasse o Brasil aqui, vamos ter que percorrer aí, né, de um extremo ao outro. Aí vai lá embaixo, lá, já quase chegando na Argentina, e depois pro outro lado lá, né, chegando lá em cima, para fazer o quê? Fazer toda a distribuição das cartas, né? Então era mais ou menos isso. O correio do Império Persa era extremamente eficiente e em pouco tempo a notícia se espalhou. Observação: se Amã tivesse tido êxito, né, o estrago seria de uma proporção semelhante ao holocausto promovido por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, só para vocês terem uma ideia, se ele tivesse com esse decreto, conseguido de fato aquilo que ele fez o rei assinar o decreto, se Deus não tivesse intervindo aqui nessa história, nessa situação, diz que os estudos que as mortes seriam comparadas superiores ao que aconteceu, que ninguém esquece a história de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Acho que todo mundo sabe, a gente aprende até na escola. Então, por aí já dá para você ver a gravidade, né, desse decreto que ele conseguiu que o rei assinasse. Ou seja, que o rei, né, desse o anel para ele poder liberar esse decreto. A conspiração para matar os judeus incluía os de todas as idades e de ambos os sexos, ou seja, não escapava ninguém. O mês de Adar corresponde a fevereiro e março em nosso calendário. A nova lei contra os judeus era absurda até para os próprios persas, que chocou-se com todos os moradores de Suzã, enquanto o rei e Amã, com desdém, se assentaram para beber enquanto a mensagem corria. Então o que você vê? Que até os próprios persas se espantaram com esse decreto. Então, quer dizer, para eles também era estranho. Nunca tinha acontecido algo dessa forma, ou seja, dessa natureza. Ainda mais para o povo que estava vivendo lá. O povo sabia da história de Ciro, gente. Tudo isso já se sabia da história. Lembra que nós vimos com o decreto lá em Daniel, já tinha sido liberado o povo. Então, olha tudo que vai acontecendo aqui, porque aqui o que acontece com Esther é um pouco antes do que? Da história da reconstrução lá. Né? Então presta atenção aqui o quanto é importante esse capítulo aqui. Esther promete, então, no capítulo 4, interceder pelo povo. Vamos ler no versículo 1 ao 3 aí. Que diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado,
rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, que era comum naquela época o cara rasgar as vestes em sinal de luto, né? E chegou até a porta do rei, porquanto ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em toda a província onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, e com jejum e choro e lamentação, muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então você vê que aqui o primeiro posicionamento de Mordecai, quando ele soube, logicamente ele poderia entrar no palácio com aquela vestimenta, mas a primeira coisa, com grande amargo, trocou as vestes, mostrando o sinal de luto, e começou a falar aqui com grande choro e clamando o quê? A Deus por intervenção. É interessante porque o livro não fala, né, ele clamando a Deus, mas ele estava clamando a quem? Eu estava clamando a Deus, né? O cara, se não fosse intervenção de Deus aqui, ele não estava clamando para outra pessoa, tinha ensinado, inclusive, Esther sobre tudo isso. Então aqui ele começa a levantar um clamor e mostrando para toda a cidade que a cidade, aqueles que eram judeus, estavam tendo a mesma dor que ele, tanto que até o povo persa sentiu o baque desse decreto. No Antigo Oriente Médio, vestir-se de saco e cinza era um sinal ostensivo de luto, demonstrava uma intensa desolação. Curiosamente, o livro de Esther não menciona nenhuma só vez o nome de Deus, mas o jejum era uma arma espiritual que fazia parte de sua prática religiosa. Então você vê que não menciona o nome de Deus, mas o camarada entra em jejum e começa a clamar. Acho que nem precisava falar, né? Então, vamos lá. Então as servas de Esther e os eunucos contaram para ela que encontraram seu tio com as vestes rasgadas. Ela imediatamente mandou roupas ao tio e ficou muito condoída pelo aspecto e agonia de Mordecai, embora ainda não imaginasse os motivos dele para tal. Quer dizer, ela muito se indignou de saber que o tio dela estava daquela forma, ela sabia que algo muito grave tinha acontecido para colocar o tio dela naquela situação. Ela manda a roupa pelo tio, sente a dor, né, imaginando o que será que aconteceu, mas ela não sabia até então o que tinha acontecido. Muitos acontecimentos se davam na praça pública da cidade, inclusive em assembleias, proclamações, lamentações públicas. Esther então envia um de seus eunucos para falar com Mordecai para saber o motivo que o levou a tudo isso. Então, muitas coisas aconteceram na praça pública, lá quem estava lá ia saber o que aconteceu. Ou ela, a rainha, não tinha como ela chegar lá no meio da praça para saber o que está acontecendo, né? O que ela fez? Ela pega então e manda o eunuco ir lá para saber, um homem de confiança dela, para saber de fato o que tinha acontecido com o tio. Mordecai contou então tudo que havia ocorrido lá, toda a parafernália, todo o laço que Satanás estava fazendo usando Amã. Ela começa a contar todo o ocorrido. Vale ressaltar que se ele não tivesse sido nomeado funcionário do alto escalão na porta do rei, provavelmente não teria ficado sabendo da propina que Amã ofereceu ao monarca. Então isso é importante porque você vê que se ele não tivesse naquela posição, na porta do palácio, ele não ficaria sabendo de toda essa propina, de toda essa história que é relatada no livro. Por isso que tem gente que fala que foi o próprio Mordecai que escreveu o livro de Esther. Porque como que alguém ia saber desse negócio ainda? O negócio que... Você acha que Amã fez publicamente? Ele fez tudo ali, ó, na calada da noite com o rei, para conseguir esse decreto com o rei. Então, os estudos falam aqui que muito provavelmente Mordecai ficou sabendo porque tinha acesso ali, estando na porta do rei. Que se fosse qualquer outra função, ele não teria acesso a esse tipo de informação. Evidentemente que Mordecai foi intencionalmente colocado por Deus nessa posição elevada de um governo estrangeiro, assim como José, Daniel e Neemias foram colocados em posições de destaque, porque Deus o colocou porque tinha propósito, né? Mordecai percebeu que o edito ameaçava a sobrevivência de sua gente. Assim ordenou com firmeza que Esther intercedesse pelo seu povo junto ao rei, mesmo sabendo que isso colocaria a vida dela em grande risco. Ele sabia que, obviamente, ela era hebreia, né? Ou seja, era uma mulher judia, quer dizer, corria risco também, e isso tanto para ela também. Uma vez que o decreto, lembre-se de Daniel, que o decreto o rei Dario até não queria jogar ele na cova, não tinha opção, tinha feito um decreto, ele esperou até o dia seguinte, e o decreto lá era de 30 dias, lembra?
Então aqui, uma vez que tinha o decreto, meu rei podia levantar, fazer acontecer. Ela é judia, ela vai pagar pelo mesmo preço que todo mundo. Consegue entender isso? Olha, a importância de um decreto naquela época era algo extraordinário. Que tinha poder, parece a nossa justiça de hoje, né? Um assina, outro desassina e por aí vai, né? Mas o que acontece naquela época tinha poder, gente. Tanto que se fosse assim, o rei poderia ter livrado então Daniel da cova, e não livrou. Não livrou, ele ficou lá agoniado, não dormiu uma noite inteira preocupado, se o cara tem esse poder todo, não podia voltar atrás com o decreto. Se não fosse identificada como hebreia, talvez ela escapasse do destino do seu povo, mas apenas de sua associação com Mordecai fosse lembrada por seus amigos, quer dizer, por seus inimigos. Se não fosse lembrada que ela era parente de Mordecai, ficava fácil o que logo, né, a mãe ia fazer questão de mostrar, né? Então, quer dizer, ia escapar talvez no primeiro momento, mas não no segundo momento. De qualquer modo, ela estaria na mais arriscada das posições. Esther, a princípio, não entende o que deve fazer, mas não fica passiva nem acomodada diante de situação de seu povo, né? Então acontece, ela não fica passiva, entende, sente a dor, só precisa tomar uma posição. E aí é interessante que Mordecai até fala, será que não é por isso que o Senhor não te colocou aí, né? Esther compreendeu que Mordecai pedia que ela se arriscasse, ou seja, arriscasse sua vida, e portanto seu medo era compreensível. Seu temor provinha também do fato de que o rei não a chamara há mais de 30 dias. Então, quer dizer, não só todos os problemas que ela tinha para enfrentar, que tinha que entrar na presença do rei, falar sobre algo delicado com o rei, tinha um detalhe. O rei já não a chamava há 30 dias. Então não era assim que a mulher chega lá, rei, vim falar com você aqui, abre a porta e coisa e tal. Não, era assim. Tinha que ser anunciada e ela tinha que, o que? O rei tinha que querer falar com ela. Não era assim. Dependendo da posição do cedro, podia ela viver ou morrer, né? Deixando implícito que ultimamente ela não andava sobre a graça dele. Então, olha só que situação que ela estava. Tinha que falar com o rei. Se ela estivesse na graça do rei, o rei tinha mandado chamar ela já há alguns dias, certo? 30 dias o rei não mandou chamar ela. Não estava com muita graça com essa mulher, né? Por mais que ela fosse rainha, o rei devia ter alguma outra preocupação maior do que nesse momento a mulher. Então, olha a situação que ela se encontrava. Vamos ler o versículo 12 e 14 aí. 12 ao 14. Que diz assim: E fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Já deu um recado simpático para ela, né? Fala assim, acho que não precisava nem da segunda estrofe, né? Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus o socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe se é para a conjuntura como esta é que fosses elevada a rainha. Então o que ele faz? Você pode escapar agora, mas não escapar depois. Né? Você pode ser usada como instrumento agora, ou o Senhor vai levantar outro para fazer. Mas será que não foi esse o motivo de você ter sido levantada como rainha? Meu, que sabedoria desse homem. Eu imagino um cara sábio ao extremo. Olha o recado que ele manda para ela. Não foi só para colocar medo nela. Ele mostrou para ela uma realidade. Às vezes a gente ouvir a realidade, não é gostoso de se ouvir, mas era a realidade dela. Ele precisava falar para ela, tio dela, amava ela, não estava falando por mal. Ela corria o risco de morrer depois. Era só questão de tempo. Então, muito sábio Mordecai. Mordecai, crendo que o socorro e livramento viriam de outra parte, asseverava sua fé em Deus e sua promessa de proteger o povo judeu. Então ele sabia que de algum lado ele tinha fé que Deus ia agir, mas esperava que pudesse usar Esther. Ao concluir seu apelo, ele sugeriu um motivo provincial para sua ascensão à rainha, justamente nesse momento histórico, ou seja, Esther era instrumento de Deus no livramento dos judeus. Então aqui ele dá um plus aí para Esther. Esther, então, decidida a ser intercessora dos judeus diante do rei, ela sabia como era arriscado a ideia de apresentar-se diante do rei, sem ser convidada, mas ela juntou armas espirituais, e olha a sabedoria dessa mulher. Por isso que eu falo que ela tinha sido muito bem instruída pelo tio.
Situação extrema. O tio não falou para ela, você tem que falar com o rei, mas não falou para ela fazer jejum, não falou nada. Ela toma posicionamento de jejum e oração. E estratégias para ser bem-sucedida. Ela obedeceu à vontade do Senhor e entendeu em seu espírito que aquele momento era espiritual. Esvaziou-se de si mesma para ser cheia do Espírito Santo. Andou em santidade, era íntegra, posicionou-se como serva e acreditou no livramento, pois tinha fé. Isso é inevitável. Pode falar, não fala de Deus, mas essa mulher mostrou armas espirituais, sabia com que lutar. Como que uma mulher não é espiritual se ela sabia como lutar? Você falar com uma pessoa que não sabe o que é jejum e oração, tudo bem. Mas a pessoa que a primeira coisa que vai fazer jejum e oração, sabia do que estava fazendo. Tanto que falou para os servos e disse, todo mundo para aí, vamos entrar todo mundo em jejum, né, por 3 dias aí, porque o negócio vai pegar e eu vou me posicionar diante do rei. Então presta atenção. Ela também buscava apoio do povo judeu quando pediu que ele se juntasse a ela em jejum. Ela compreendia perfeitamente que iria descumprir a lei daquela terra e poderia sofrer a mais severa consequência que era perecer. Quer dizer, ela estava descumprindo, né, os costumes dos persas, dela entrar na presença do rei sem ser convidada. Mas ela chama o povo judeu, vamos clamar junto comigo, fala para o povo, para todo mundo aí, vamos todo mundo no mesmo propósito. Lindo demais. Capítulo 5. Esther convida o rei e Amã para um banquete. Vamos ler do versículo 1 ao 3 aí. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela o favor perante ele e estendeu o rei para Esther o cedro de ouro que tinha em sua mão. E Esther se chegou e tocou a ponta do cedro. Então lhe disse o rei, que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do meu reino se te dará. Olha só, agora o que acontece com ela. Então ela entrou diante lá, saiu dos aposentos dela, foi lá diante do quarto central lá, né, onde ficava o rei, se apresentou diante do rei, o rei levantou o cetro para ela, ou seja, não era um decreto de morte. E aí ele pergunta qual é, para ela ter entrado lá sem ser convidada, ele sabia que alguma petição ela tinha, né? Essa mulher está aparecendo do nada aqui, arriscando a vida dela, então o rei sabia que alguma petição ela tinha. Só que lembre-se que esse rei, ele não era tão bonzinho assim. Então lembrado lá do rei, o que ele fez com Vasti? Só que lá tudo bem, estava embriagado, tinha toda uma situação, né? E aqui ele promete dar metade até do reino dele para Esther. Qual é a tua petição? Então olha só, aqui eu estou falando de um rei, pessoal, não sei se vocês vão lembrar, o rei Assuero, qual outro nome que ele tem? Que eu comentei com vocês lá na segunda-feira? Xerxes, lembra? O nome grego que é dado como Xerxes, estão lembrados? Xerxes quem que é? Pai de quem? Artaxerxes. Estão lembrados? E Artaxerxes nós vamos ver no livro de Esdras e nós vamos ver no livro de Neemias. Que o mesmo cara que no momento manda parar a obra, depois ele manda Neemias para lá. Olha só que interessante. É filho justamente desse camarada aqui. Filho de quem? Do rei Assuero. Por isso que eu falo que o posicionamento de Esther foi muito importante nessa ocasião. Vamos lá então. Após o jejum e a oração, Esther novamente adota uma estratégia para entrar na presença do rei. Veste de trajes reais e então está habilitada não só fisicamente, mas espiritualmente para exercer a sua constituição. Então veja que ela buscou as armas espirituais que eu citei para vocês, jejum e oração, e depois ela vai partir para o quê? Para a parte física. Ela não podia chegar lá na frente do rei, com qualquer roupa. Meu, mulher era uma rainha. Aí ela coloca a melhor roupa e vai se apresentar diante do rei. O rei, sabendo que Esther devia ter tido um motivo incomum para atrever-se a se aproximar dele, perguntou o que ela queria. E lhe prometeu-lhe até metade do reino. Fala sério. Uma promessa parecida foi feita à filha de Herodias pelo rei Herodes, em Marcos capítulo 6. Talvez a frase fosse uma fórmula de exagero comum na realeza. Só que nessa ocasião aqui, lembra de Marcos 6, que pede a cabeça de João Batista.
A filha é induzida pela mãe e ela perde a cabeça de João Batista. Lembra dessa passagem? Eu fiz questão de colocar aqui para vocês lembrarem. No caso de Esther, embora provavelmente a declaração do rei fosse um exagero, com certeza demonstrava a atitude favorável que ele dispensava para com ela. Então é nítido que o favor do rei para com ela era muito bom, né? Por mais que ele estivesse exagerando, olha o que ela estava falando para a rainha, né? A expressão "se bem parecer ao rei" era uma forma de etiqueta. É encontrada muitas vezes ao longo do livro de Esther. Esther fez seu primeiro pedido, convidou o rei e a Amã para irem a seu banquete naquele mesmo dia. Então o que ela fez? Olha, eu queria que você participasse de um banquete, né, à noite comigo, né, e que você convidasse a Amã. Afinal, a Amã era o homem, né, o peça-chave em toda a história, porque era o queridinho do rei e ela sabia que era quem estava tramando contra o povo judeu. Então ela convida eles para um banquete. O rei continuou inquirindo Esther a respeito da petição que ela desejava fazer a ele. Ela adiou pedindo que os dois voltassem para o segundo banquete no dia seguinte. Então ela realizou um banquete, eles perguntaram o que ela queria, qual era a petição, ela adiou, chamou para um segundo banquete. Então presta atenção que ela preparou o território, viu onde estava pisando, banqueteou e chamou para um segundo episódio. Pois bem, o rei continuou inquirindo Esther a respeito da petição. Então o que acontece? Pode haver um questionamento sobre o motivo pelo qual Esther decidiu esperar em vez de dizer o que pensava. Ela poderia diretamente ter falado o que pensava, mas ela não fez. Esther decidiu então esperar convenientemente e ofereceu tempo para que o rei tivesse insônia naquela noite e para os acontecimentos posteriores ao capítulo 6. Quer dizer, favorável ou não, aí é logicamente que é obra de Deus, né? Ela convida, gera um determinado tempo entre um encontro, entre um jantar e outro, o que gera insônia do rei naquela noite. Então, logicamente, tudo isso o quê? Propósito de Deus. Acho que Esther se precipitou, Deus ajustou ali, penso eu, né? O banquete persa incluía grande consumo de vinho, e embora a autoria do livro seja desconhecida, o autor observa que os detalhes e o estilo de vida desregrado dos reis persas eram assim, se bebia e o povo não estava nem aí, né? O bom humor de Amã, ao voltar para casa após o banquete, provinha de um vinho que bebera e da honra de ter sido convidado com o rei para estar à mesa de Esther. Então lembra que Amã estava todo feito lá, fazendo acontecer, que ele estava caindo nas graças do rei. E que agora estava caindo, no entendimento dele, também nas graças da rainha, porque afinal a rainha tinha convidado ele para um banquete e ainda convidou para o dia seguinte. Então, quer dizer, não só tinha sido convidado para um dia, mas também para o dia seguinte. Então isso muito agradou o cara saiu festejando. Porém, seu humor mudou drasticamente quando encontrou o primo de Esther. Então ele sai daquele banquete todo feliz, amanhã eu vou voltar de novo, vou jantar com Esther, com o rei, todo feliz, e encontra Mordecai no meio do caminho. Desta vez, Mordecai nem sequer se levantou para saudá-lo, nem demonstrou medo diante dele, apesar do edito de morte contra o povo judeu. Então, a afronta maior que Amã sentiu é que o cara, além de não se levantar para ele, não mostrou nenhum tipo de posicionamento diante de Amã, que era que todo mundo se encurvava diante dele, mesmo com o decreto de morte, o cara continuava com o mesmo posicionamento. Ele achou que isso ia fazer com que Amã, que Mordecai se encurvasse diante dele. Que isso, meu? Pelo contrário. Mordecai mantinha-se posicionado da mesma forma desde o começo. Não era o edito de morte que ia mudar a opinião dele. Ele ia deixar de servir a Deus e ia prestar honra para um camarada comum. Não, prestar honra só para Deus. A soberba precede a ruína. O coração altivo de Amã o cegou e ele não percebeu que sua ruína estava próxima. A vaidade de Amã era igual à do rei que o servia, quer dizer, a mesma, né? Ele se gabava à esposa e aos amigos da riqueza que possuía, dos filhos que tinha e de seu status no reino. Então o que o camarada fez? Ele chegou em casa e ainda começou a mostrar para a família tudo que ele tinha. Olha o meu status diante do rei. Começou a mostrar as riquezas que ele possuía, né? Que ele tinha conseguido, a posição, o cargo dele e a família dele. Quer dizer, o cara saiu mostrando para todo mundo, fazendo graça. Toda soberba de um camarada só. Ter filhos numerosos era considerado uma grande bênção entre os antigos povos semitas,
Por isso que ele mostra a quantidade de filhos que ele tinha lá, mostrando o quanto ele era abençoado, né? Na Pérsia, o homem que tivesse mais filhos recebia presentes do rei em pessoa. Então o cara se achava o cara. Amã odiava Mordecai porque a luz não tem comunhão com as trevas. Ele preparou uma armadilha, uma forca de 23 metros para enforcar Mordecai. A construção começou naquela mesma noite porque ele sentia-se supremamente confiante em que o rei atenderia o seu pedido para que pudesse desfrutar do segundo banquete de Esther com completa paz de espírito. Ele tinha certeza, ele mandou preparar a forca e tinha certeza que ele ia conseguir que o rei, né, autorizasse ele a enforcar Mordecai, né, e aí ele ia para o jantar, para o segundo jantar, completamente realizado. Por quê? Ele tinha conseguido participar do primeiro jantar, um convite para o segundo jantar, e o cara que mais ameaçava ele, mais afrontava ele, que era Mordecai, ia estar completamente morto pendurado no madeiro. Então, para ele, a forca estava preparada, olha, estava tudo maravilhoso. Segundo os planos dele, estava tudo caminhando muito bem. Capítulo 6, vamos lá que é pequenininho, dá tempo para a gente ver hoje. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Então lembra-se que eu falei para você que escrevia todo o livro das crônicas, escreveu nos livros das crônicas, dos feitos lá, e o rei ficou lá, a história. O rei, de bela da noite, teve insônia, né? Uma insônia casual? Lógico que não, né? Deus causou a insônia no rei, e o rei resolveu ler os livros, o livro lá. E vamos lá. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia, olha só, presta atenção aqui no detalhe das escrituras, que Mordecai é quem havia. Então o rei tinha achado que quem, para mim está muito nítido aqui, que quem tinha livrado ele, né, do intento de morte que tinham os dois servos dele estavam preparando para matar ele, era Mordecai, era Amã, e não era. Então aquele achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigta e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então ele descobriu aqui que não foi Amã, ele descobriu que foi justamente Mordecai que descobriu esse intento, esse imbróglio todo para matar o rei. Olha só, então, disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido, responderam os seus servos do rei que o serviam. Então o que acontece? Quando ele viu a história, viu que Mordecai tinha honrado ele, falou, bom, eu não conheci esse camarada, mas o cara salvou minha vida. O que vocês fizeram para honrar o cara? Não demos honra nenhuma para ele, não fizeram nada. Aqui não está escrito que fizeram nada, nem reconhecimento, nem falaram nada, nem obrigado pelo jeito. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, a Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele e Amã lhe tinha preparado. Então lembra que ele deixou preparando uma forca naquela noite urgente, ele ia entrar logo cedo no palácio, ia falar com o rei, ia enforcar, né, Mordecai, e à noite ele ia para o grande banquete lá, só festejando. Só que para azar dele, o rei naquela noite não teve uma insônia, fica sabendo desses feitos e fala, bom, eu preciso tomar atitude, meu cara salvou minha vida, não fizeram nada para ele nesse tempo todo. Lembre-se que eu falei para vocês que não foi uma coisa de 1 ano, de 2 anos, passou muito mais tempo. E aí o que acontece? Ele manda chamar, então quem está no pátio aí? Ah, tá, o Amã está aí. Ah, então vem aqui, Amã, chama Amã. Quando se deu o feito de Mordecai, o rei talvez tivesse estado a par do mesmo de alguma forma. Em Esther, capítulo 2, versículo 23, o autor diz que as ocorrências foram escritas perante o rei. Agora o Senhor levara o rei a ouvir esse mesmo texto. Então você vê que foi escrito diante do rei, mas o rei, talvez, o que eu falei para vocês agora há pouco, preocupado muito mais em se livrar, né, de ter, imagina, saber que alguém está tentando matar o cara, ele não se preocupou em honrar o cara naquele momento. Mas agora está lendo a mesma história novamente para ele, que ele viu quando escreveu. Olha que interessante. Era costume entre os reis persas recompensar imediatamente aqueles que realizavam algum feito notável, coisa que o rei aqui, por displicência, não fez. Como eu disse, preocupado muito mais com a sua vida naquele momento. Existem registros de que Dário e Assuero conferiram tais honras a pessoas que fizeram jus a eles,
E os dois substantivos honra e galardão significam grande honra. Novamente vemos a mão de Deus trabalhando de maneira sobrenatural a favor do seu povo. Logo depois de a recompensa a Mordecai ter sido debatida, Amã pôs os pés no pátio real. Ironicamente, ele que nada sabia sobre a conversa precedente, chegava a recomendar a execução de Mordecai. Então, quer dizer, aquele que não sabia nada do que estava acontecendo, chegou para decretar a morte de Mordecai para o rei, e olha o que acontece. É impossível a gente não enxergar a ironia e a graça dessa virada de história, pois tudo mostra que Mordecai não viveria a recompensa e o bem que fez, ou ainda não seria reconhecido por fidelidade. Isso, pessoal, é muito interessante essa parte, porque muitas vezes a gente olha a nossa história de vida e parece que nós estamos vivendo aquilo que Mordecai viveu aqui. Por quê? Porque a gente fala, poxa, mas eu faço bem, parece que o bem nunca volta para mim. Isso é impressão da nossa cabeça, tá? Isso é Satanás querendo nos colocar de que Deus não está olhando, que Deus não está fazendo. É exatamente o que faz. E aí, quando às vezes você pratica um bem, a gente não se pratica um bem esperando uma recompensa. Mas, naturalmente, as pessoas esperam que a pessoa trate bem, coisa e tal. Sempre tem um fundo em tudo isso. E aí, quando você vê que não acontece nos próximos dias, aquilo vai frustrando algumas pessoas. Mas imagine Mordecai passado tanto tempo e nada. Ainda bem que era um homem de Deus, não estava preocupado com recompensa. Costume persa, mas ele era judeu, não estava preocupado com nada disso, né? Mas Deus tinha um tempo certo para trazer justiça sobre a vida dele e recompensar a obra de suas mãos para a vergonha e exposição do inimigo e perseguidor. De tão arrogante, Amã pensou que o rei estava querendo honrá-lo, né? Porque quando pergunta, o que você faz com o camarada que você quer honrar? E o cavalo que você quer honrar, pega o cavalo do rei, pega as vestimentas do rei, quer dizer, pega tudo do rei, passa em praça pública, gritando, esse aqui é aquele aqui o rei quer honrar. Isso é o que se faz, pega um cara da alta corte aí, para mostrar a posição, não o rei, mas depois do rei, a pessoa de mais importância aí, coloca toda essa vestimenta no camarada e sai com ele dando volta na cidade, mostrando aquele aqui o rei quer honrar. E Amã, inocente nada, né? Vai lá e conta tudo que ele tinha que se fazer, achando ele que o rei estava falando da pessoa dele, afinal, tinha acabado de participar do jantar, ia para outro jantar, ele tinha certeza de que aquele homem que o rei queria honrar era ele, né? Ele mesmo sugeriu honrarias que adoraria receber um desfile real pela praça da cidade, para que todos vissem e ouvissem como o rei se agradava dele. O rei aceitou as palavras, mas planejava dar esse galardão ao homem que Amã julgava ser seu inimigo. O pior de tudo foi Amã ter sido encarregado de conduzir a Mordecai pela praça e proclamar que o rei se agradava dele. Então, tudo aquilo que Amã sugeriu para que o rei fizesse, achando que ia ser tudo para ele, porque ele falou aquilo que ele queria de honraria. Um cara soberbo sabia o que era honra. Porque ele sabia o que era receber honra. Então ele falou tudo do melhor, tudo que era para ele ser o cara bambamã da cidade. Então ele pediu para fazer. Aí o rei falou para ele, então tudo bem, faz isso tudo que você está falando, mas chama aqui o Mordecai lá e faz isso com o Mordecai. E você, que é o meu segundo aqui, meu general, bambamã, faz isso com ele e anda pela praça. Jesus, né? A coroa real na cabeça do cavalo era uma coroa fabricada de forma de crina de cavalo. Foram encontrados cavalos esculpidos em pedra, usando esse tipo de coroa em Persépolis, que era outra capital persa. Então tá aqui, os estudos mostram que acharam isso aí. Vamos ler o versículo 10, para a gente terminar aí. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes do cavalo, como dissestes, e fazes assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto me disseste. Ou seja, não deixa de fazer nada que você me falou. Faz tudo que você me falou, não deixa nenhum detalhe de fora. Mas vai lá e chama na porta lá o Mordecai e faz isso com ele. Você já imaginou a cara de Amã? Amã chegou cedo lá, preparado para matar enforcado o Mordecai, para a noite banquetear com o rei no segundo jantar com Esther. Então lembre-se que teve um jantar. Aí a gente fala, por que teve 2 jantares? Deus estava preparando esse intervalo, tinha muita coisa para acontecer, gente. Nós temos um Deus de propósito. Ela chamou ele para um jantar e falou, não vou te contar toda a petição hoje não. Só come, fica à vontade, todo mundo em paz. Amanhã, no jantar de amanhã, eu vou colocar minha petição diante do Senhor.
diante do rei. E aí olha tudo que acontece. Com isso, Mordecai, Amã preparou a forca, porque achou que ia ter vitória. E olha todos os acontecimentos, se não fosse Esther ainda, com esses 2 jantares dela aí. Toda a maldição foi transformada em bênção, Mordecai foi glorificado no lugar de Amã, que tramara a sua destruição. É uma das diversas viradas dramáticas do livro de Esther. A esposa e os amigos de Amã disseram a ele que não prevaleceria devido à ascendência judia de Mordecai. A escolha de palavras em hebraicos é bastante forte, o sentido em que Amã cairia com toda certeza. Amã, durante um longo período, pôde ter humilhado, maltratado, pisado, ofendido o servo de Deus. Porém, quando veio a prestação de contas, o juízo de Deus foi rápida a sua condenação, sentença e destruição. Então é lógico, quando a gente olha a situação acontecendo, parece, né, passou uma eternidade e Deus não fez nada. Parece. O cara se divertiu, toda soberba, mas chegou a hora do juízo. O papel dos eunucos como mensageiros reais é novamente retratado nesse último versículo, pois foram eles que vieram buscar Amã para levar ao banquete preparado por Esther, ou seja, o segundo banquete. Então, no último versículo do capítulo 6, você vai ver que esses eunucos vão buscar Amã para o segundo banquete. E aí nós vamos ver aí, na segunda-feira aí, o último banquete. E aí, aos últimos capítulos de Esther, deixa eu ver aqui, vai até o capítulo 10, né? Capítulo 10. Então, segunda-feira, pessoal, o capítulo 10 tem 3 versículos. Então, na segunda-feira, a gente termina o livro de Esther, tá bom? São três capítulos aí curtinho. A gente mata isso então na segunda-feira. Nós vamos ver o que vai acontecer nesse banquete e a outra reviravolta que vai acontecer no livro de Esther. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, o livro de Esther, como eu falei para vocês, é um livro fantástico. Muito acontecimento, muita história, né, sendo transformada. O que é importante hoje que eu dei de dica aí, pessoal, do rei. A gente vai ver que esse rei aqui, o rei Assuero, também chamado de Xerxes, é o pai de Artaxerxes, né? Parece talvez meio óbvio para uns, mas nem sempre para todos, né? Que é o mesmo que nós vamos ver lá, que uma hora para a obra, né? Ele manda suspender a obra e depois é o mesmo que lá quando Neemias autoriza Neemias voltar lá para fazer essa grande obra. Então olha que interessante, nós vamos ver depois no livro de Esdras, logo na sequência do livro de Esther. Então segunda-feira a gente termina o livro de Esther, na quarta-feira começamos o livro novo, tá? Então olha que tá rápido aí pra gente, com bastante material. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, eu queria orar com vocês, agradecer pela companhia, pelo privilégio. Não esqueçam que logo na sequência, em 5, 10 minutinhos, a gente já entra com a nossa apóstola aí, hoje a administração dela, né, do mês aí, com o encontro com as meninas aí, né? Qual é o nome eu esqueço até o nome do propósito. Célula, né? É uma célula que ela faz todo mês com o povo, aí o povo pode participar, ela vai estar trazendo uma palavra poderosa para vocês. Então eu convido vocês a ficar aí com a gente. A gente vai desligar, sair da live, né? Só por causa da luz da palavra, e aí volta já conectando com vocês. Então fica ligadinho no. Vai só no Meet? Só no Meet. Então. Meet na rádio. No Meet na rádio. Então você entra pela rádio e quem for participar ao vivo participa pelo Meet. Quem tiver dúvida, chama no WhatsApp da igreja aí, ou chama a mim ou o apóstolo. E nós passamos o link para vocês, ok? Então vai ficar na tela aqui, eu tinha esquecido desse detalhe, fica na tela aí com todo o pessoal, não dá para pôr no Facebook, né? Mas você participa pelo Meet aí ou pela rádio, ok, pessoal? Glória a Deus, bora orar então em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te glorificar por essa noite extraordinária, por esse momento na tua presença. Senhor, eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um que entrou nessa live, aqueles que vão ver a retransmissão, toca, cura, liberta, restaura e aviva, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Senhor, usa os teus servos como instrumento nessa palavra, que ela venha se multiplicar, que ela venha ser guardada no interior de cada um, que o teu povo venha aprender, Pai, cada vez mais com as tuas escrituras, Deus, em nome de Jesus. Usa os teus servos como instrumento, Deus, em nome de Jesus. E eu, como servo ministro do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, fica na paz do Senhor, não se esqueça, hoje foi excepcionalmente na quinta, mas semana que vem estamos aí segunda-feira e na quarta também.
antes do feriado, depois do feriado nós estamos juntinhos aí. Amém, pessoal? Um grande beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe.